entregamos, Senhor, essa noite totalmente a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Declare: rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Aleluia. Adore o Senhor neste momento. Oh, santo e bendito. Oh, mostra a tua face, Senhor, em nossas vidas, oh Pai. Nada mais importa, Senhor. Espírito Santo, nós ansiamos por Ti. Oh Pai, libera o Teu poder sobre nossas vidas, sobre a vida desta igreja, Senhor, para que nós possamos fazer mais. Oh Pai, na Tua obra, Senhor. Oh, mais uma vez. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Amém. As palmas do louvor ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seguros estamos, Pai, em teus braços. Seguros estamos em teus braços. Aleluia. Louvado seja em todo tempo. Aleluia. Engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Te adoramos, a Deus, porque sabemos que seguros estamos em ti, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando.
Deixa para ir no banheiro depois, só se estiver muito apertado, mas se puder, segura até o fim. Vamos nos concentrar na palavra de Deus. Fala para o teu irmão do teu lado, não fala comigo agora que eu vou ouvir a palavra. A não ser que seja para acrescentar alguma coisa boa, né? Como hoje é uma noite especial de ceia, nós vamos estar meditando em algum assunto correlato, que está no livro de Mateus, capítulo número 26. Mateus 26, nós vamos ler aqui a partir do verso 14. Vou te convidar a ficar de pé, por favor, para nós lermos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: o que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, ele buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor me fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei,
isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Amém, amados? Vamos orar. Amado Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de vida, da verdade, nós queremos estar sendo conduzidos à verdade. Rogamos a Ti que abra o nosso coração e a nossa mente, e nos dê compreensão da Tua palavra, de tudo aquilo que Tu inspiraste, os apóstolos e os profetas. Que o Senhor também nos inspire nessa noite, ó Espírito Santo, para que a Tua palavra traga mudança, transformação interior a cada um de nós. Nós oramos, crendo, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vamos estar meditando nessa palavra. Acho que terá que ligar para desligar os ventiladores, não precisa? Não. Desligar. Desliga os ventiladores, porque dá interferência aqui, então aguenta um pouquinho aí. Bom, nós começamos lendo isso aqui, esse texto, sobre, na parte do verso 14, que é chamado aqui pelo pacto da traição. A gente sabe que Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos, que foi Judas Iscariotes. Os judeus, os líderes religiosos da época, estavam maquinando entre eles que eles queriam matar Jesus, só que eles não sabiam como, quando, de que maneira. Não queriam que fosse na festa que estava se aproximando, que era a festa da Páscoa. Então já estavam maquinando isso, mas ainda não tinham um plano traçado, mas eles queriam realmente matar Jesus. Esse era o alvo, o objetivo deles. E nesse ínterim, mesmo não tendo um plano definido, acontece que Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos chamados por Jesus, vai até eles e se encontra ali com os principais sacerdotes, as maiores autoridades religiosas naquela época, e propõe então eles alguma coisa, mas ele quer receber o dinheiro para isso. O que você pode me dar para que eu possa entregar a Jesus para vocês? E eles então ali resolveram dar a ele um montante aí de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Esse foi o preço da traição. E desse momento em diante, diz o texto aqui, que Judas Iscariote buscava uma ocasião, para que ele pudesse entregar Jesus. Estava esperando o momento certo para entregar Jesus. E sempre fica uma questão para nós: por que Judas Iscariotes traiu Jesus? O fato é que a gente percebe aqui, é claro, que ele foi um dos chamados. Quando Jesus chama os seus discípulos, Judas também foi chamado por Jesus para fazer parte dos seus principais discípulos, dos seus 12 principais discípulos. Então a gente sabe que ele realmente foi chamado, não apareceu do nada. Isso a gente percebe nas Escrituras, na verdade, que as profecias bíblicas apontavam exatamente para isso,
que ele viria e que realmente Jesus ele seria traído, né? Era para o cumprimento das profecias. E a gente começa, se você começar a examinar um pouquinho sobre a vida não a vida de Judas Iscariotes, porque pouco se fala sobre a vida dele, mas na verdade mais o comportamento dele, né, no meio dos discípulos. Aparentemente parece que o Judas era uma pessoa muito quieta, calada. Em poucos momentos ele interage com Jesus ou interage com os outros apóstolos, em alguns momentos. Mas nos poucos momentos que ele fala, a gente percebe que já havia alguma coisa errada no coração daquele homem, né? E a gente, por exemplo, percebe que uma coisa lá no coração dele é que ele não acreditava que Jesus era Deus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, que havia de vir. A gente percebe isso em alguns comportamentos dele. Outra coisa que a gente vê na vida dele, não vou pegar todas as passagens para a gente ganhar tempo. Outro comportamento dele é que ele era uma pessoa que era muito dada ao dinheiro, né? Por exemplo, quando aquela mulher lançou aquele perfume sobre os cabelos de Jesus, um perfume muito caro, caríssimo, foi uma das vezes que Judas apareceu. E por que ele apareceu? Apareceu porque ele achou aquilo um desperdício. Como? Jesus, isso é um desperdício. Foi falar, ele foi, né, reclamar. Jesus, com esse dinheiro a gente podia vender esse perfume, poderia colocar lá na bolsa, porque quem carregava a bolsa? Era ele. Ele era o tesoureiro do grupo, né? Do grupo de Jesus, ele era tesoureiro. Na verdade, você percebe aí que o que ele queria, na verdade, era o dinheiro para ele, porque está escrito também que o dinheiro que se lançava lá, ele passava a mão. Então você já vê realmente qual era o coração dele. Uma ideia que os judeus tinham sobre a vinda do Messias é que a ideia errada que eles tinham, eles não tinham uma visão espiritual da vinda do Messias, como está nos profetas do Antigo Testamento. Eles tinham uma visão mais política, de que o Messias, quando viesse, libertaria Israel dos seus opressores. No caso, nesse tempo era o Império Romano. Então a ideia dele, então, quando ele se uniu a esse grupo, quando Jesus o chamou, dá a entender que ele tinha interesses pessoais. Ele queria alguma coisa, ele queria ou ter dinheiro, fortuna, ou ter proeminência em alguma coisa, né? E como ele não conseguiu isso, quando ele começou a perceber que Jesus não era dessa linha, que não era na expectativa dele, é que ele começa a querer sair fora. Mas ele não queria sair fora sem nada, ele queria fazer o pé de meia. E é nesse momento que ele vislumbra esse plano de entregar Jesus, né? Que ele era realmente uma pessoa muito gananciosa. Então, nos poucos momentos que ele aparece, você percebe que ele tinha problema sério, ele não era igual aos outros discípulos. Nesse próprio texto que eu li aqui, é uma coisa pequenininha, mas que é interessante, no verso 25, quando Jesus fala que entre eles havia um traidor, então os discípulos, cada um falou assim: será que fui eu? Será que sou eu? Mas o verso 25 é mais específico sobre Judas, né? Aí cita o nome dele. Diz assim: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Interessante que ele chama Jesus de mestre. Ele chama Jesus como um rabi, como um ensinador de Israel. Diferentemente, se você olhar um pouquinho antes, quando os discípulos perguntam a mesma coisa assim: será porventura eu? Eles usam a expressão de Adonai, Senhor, né? Eles usam realmente Senhor. Eles reconheciam o senhorio de Cristo, reconheciam a divindade de Cristo, né? Eles tinham realmente viam. E você vê que Judas Iscariotes não tinha essa visão, né?
Na verdade, ele vinha algo especial em Jesus, via que ele era um grande mestre e tal, mas viu que a linha que ele estava seguindo não ia levar coisa nenhuma para ele, e os interesses dele não ia levar, né? E ele tinha então até essa própria consciência, né? Ele sabia que alguma coisa Jesus devia estar sabendo, porque a mulher, quando ele falou, né, ele sentia realmente aquela consciência culpada, né? Então, as próprias profecias, vou pegar só algumas profecias aqui, para a gente ver o que a Bíblia fala. Uma delas está no livro de Salmo, no Salmo 41, se eu não me engano, esse é um Salmo 41, que é tido como um salmo profético, né? E a maior parte dos salmos são proféticos. No Salmo 41, verso 9, né? Todos os judeus sabiam, na verdade, que isso aqui, os estudiosos, que isso falava a respeito do Messias, né? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, né? Essa foi uma profecia que depois os próprios apóstolos perceberam que ela estava se cumprindo na vida de quem? De Judas Iscariote. Outra grande profecia está em Zacarias, né? No livro de Zacarias, no capítulo 11 de Zacarias, no verso número 12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Então, isso tem a ver também com essa profecia que se cumpre exatamente, né, com Judas Iscariotes, né? Então, tem várias outras profecias que falam sobre isso, mas apenas duas referências para os irmãos estarem verificando, né? Então, a gente percebe realmente que este homem, ele destoava dos outros discípulos, né? Então a gente vê como chega um momento que ele faz esse pacto de traição, indo então aos sumos sacerdotes da época, e ali oferece os seus serviços em troca de 30 moedas de prata, que ele acabou nem usando. Ele sabe do desfecho da vida dele, pois ele acaba se suicidando, não por arrependimento, mas por remorso. Diferente, arrependimento de remorso, porque o arrependimento, irmão, é bíblico. O arrependimento, a raiz do arrependimento, que quando você se arrepende de algo, você abandona. Remorso é aquilo que quando você é pego. Todo mundo sente remorso depois que é pego, não é? Lá em Brasília tem um monte de gente com remorso lá, mas não tem ninguém com arrependimento, né? A pessoa só sente isso. Puxa, por que eu fui fazer isso? O marido que trai a mulher, o dia que ele pega a mulher e descobre, meu Deus, né? O que ele sente? Remorso, não é arrependimento. Arrependimento é diferente. Arrependimento é algo que vem de Deus, é algo do Espírito Santo. Arrependimento é quando você realmente reconhece o teu erro, o teu pecado, e você abandona definitivamente. Não foi o caso, né? Porque Judas Iscariote não foi salvo, na verdade. Ele acabou se matando, né? Se suicidando, né? E acabou, as próprias moedas foram jogadas ao léu, e então foi um desperdício de tudo isso que ele fez. Continuando no texto, a partir do verso 17, fala sobre os discípulos, então preparam a Páscoa, né? A gente leu esse texto agora, que nos primeiros dias da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A Páscoa era, sem dúvida, a principal comemoração do povo de Israel, né? Que acontecia uma vez por ano. Uma das coisas que a Páscoa fazia, a principal delas, era um memorial. Ela lembrava de quando Israel foi liberto do Egito. Vocês lembram, né, dessa passagem que está em Êxodo 12, em capítulo de Êxodo 12 inteirinho, fala sobre a saída, né, de Israel. E ali a orientação de Deus para aquele povo foi para que eles então fizessem os pães asmos, né? Se tornou o símbolo da Páscoa, os pães asmos. O que são pão
pães asmos ou ázimos, né? Pode ser uma coisa contra outra. São pães sem fermento, porque o fermento passou a simbolizar o pecado, né? Todo pecado, né, era simbolizado pelo fermento. Por isso que no tempo dessa festa, esses símbolos voltavam à tona, era um memorial, né? Que no tempo que vocês foram libertos do Egito, foi assim que vocês saíram de lá, e vocês durante 14 dias vocês comeram os pães asmos, né? Então, na celebração da festa, que ela também chamada de festa dos pães asmos, que coincidia juntamente com a Páscoa, né? Um pouquinho antes da Páscoa, e eles então sempre faziam essa festa. E como é que a festa era feita? Basicamente, os elementos da festa da Páscoa eram dois: era o cabrito. Quem mais? Mas os pães asmos, era isso que a festa tinha: os pães asmos e também o cabrito. E o que trazia mais alegria para a festa? O vinho, claro, tinha o vinho também ali. Então, basicamente, a festa era isso. Mas o símbolo principal ali, na verdade, era os pães asmos, né? Então, quando os discípulos vão preparar o lugar, Jesus até dá uma indicação profética para eles: olha, liga a cidade, indica a pessoa, fala para ele que quero um local para preparar a Páscoa, para eu comer com meus discípulos. Eles foram preparar a Páscoa. Então essa Páscoa foi preparada, na verdade, embora o texto não seja muito claro, mas esses são os elementos da Páscoa, né? O carneiro, o cabrito. Se você olhar lá em Êxodo 12, você vai ver que esses eram os elementos da Páscoa, né? E Jesus então dá essa orientação para eles. Eles vão até a cidade preparar todas as coisas, e o mestre diz ainda: olha, diga para ele que o meu tempo está próximo, está chegando o momento de eu partir, de eu ir embora, né? E na tua casa eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram isso e foram até lá, né? Uma coisa que é interessante aqui, irmãos, vou ler esse próximo texto para poder os irmãos entenderem melhor, a partir do verso 20, que diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, já estavam no local. Enquanto comiam, Jesus fez essa declaração, né? Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Você imagina assim, o pastor chegasse aqui para mim: olha, dentro da igreja tem um traidor. Todo mundo ia pensar: será que sou eu? Né? E alguém aí levando e trazendo, né? E Jesus disse: olha, dentre vós tem um que vai me trair. E eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar um por um, né? Se você, né? A preocupação: será que sou eu? Né? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Está ali. Ele não revelou quem era, não disse o nome de quem era. Ele diz assim: olha, o Filho do Homem vai, não tem jeito, eu vim para morrer, eu tenho que morrer. Jesus não foi pego de surpresa. Ele pensou assim: nossa, Jesus foi traído como se fosse uma surpresa. Aquilo não foi surpresa. Jesus sabia exatamente que ele seria traído, ele sabia exatamente por quem seria traído, e ele não fez nada contra aquela traição, nada, porque ele sabia que tudo aquilo estava determinado pelas profecias, haveria de se cumprir, sabe? Ele não iria mudar, deixou realmente a corrente ir avante, né? Como está escrito a seu respeito: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Que horrível, coisa muito horrível. O que é interessante aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que nesse momento que Judas pergunta isso para Jesus, Judas vai embora. Não está aqui no texto. Você tem que entender o seguinte: os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam sobre a vida de Jesus, eles se complementam. Cada um traz aspectos diferentes, né? Ou alguns dados que um outro não viu ou que não conheceu. Então, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver realmente que eles estão se completando, porque essa revelação
está no livro de João. Em João capítulo 13. João 13:30. É onde fala que Judas não participa da ceia. Olha só. João 13, verso 30, né? Está falando do mesmo texto que João está descrevendo a Santa Ceia aqui, né? A maneira de descrever. E no verso 30, logo em seguida, ele diz assim: e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, nesse momento, Judas sai. Para onde ele vai? Atrás dos líderes, dos sacerdotes principais. O que a gente está pensando, é o seguinte: que logo depois da celebração da Páscoa é que vem a Santa Ceia. É outra coisa diferente. Muita gente às vezes confunde que a ceia e a Páscoa é uma coisa só, e não é. Já haviam celebrado a Páscoa, e Judas não participa da Santa Ceia. Ele não participa, né? Quando ele sai, segundo o relato lá de João, né, é que então Jesus aqui faz uma coisa diferente, sem a presença daquele lá, né? A gente vê aqui que celebra a ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A gente sabe que esse pão é um pão asmo, né? Um pão asmo é um pão sem fermento. Como eu disse para os irmãos, o fermento na Bíblia é o símbolo do pecado. E é muito interessante que Jesus, vocês lembram quando ele diz assim, uma coisa interessante, não sei se alguém lembra agora do verso, mas que diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Lembra dessa passagem? Eu não vou pegar para ganhar tempo. Ele diz isso um certo momento no seu ensino: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Por que fermento? Porque o fermento era simbolizado com o pecado. Olha que coisa grave, né? No tempo de Jesus, as pessoas que tinham a pecaminosidade neles, que ele identificou mais do que no povo, eram os líderes religiosos da sua época. Eu estava pensando, meu Deus, hoje em dia não é tão diferente não, né? Porque olha, o que a gente mais vê é fermento nesses líderes religiosos da nossa época, né? O fermento está aí no coração desses homens, né, que tem um espírito de Judas Iscariotes. Eles não traem Jesus diretamente, mas tem o mesmo espírito ganancioso. Eles usam o Evangelho, usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, né, para se enriquecerem, fazer as coisas mais absurdas. Então, como Jesus denunciou no tempo dele, que era assim, o fermento estava mais nos líderes religiosos. Ele nunca apontou isso para o povo, mas apontou isso para aqueles homens lá, né? E Jesus, então, ele é o pão. Olha que coisa linda. Jesus diz assim: esse pão que ele partiu, diz assim: esse é o que? O meu corpo. É o meu corpo, que é dado por vós, né? Um corpo é um pão sem fermento, ou seja, um corpo sem pecado, né? Jesus não teve pecado algum na sua vida, foi completamente limpo do pecado, né? Porque ele era o Filho de Deus, ele tinha ser o que ele foi e fazer o que ele fez, né? Então, tomai isto, comei, porque este é o meu corpo. E a seguir, ele tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, essa nova aliança. Pegue só os detalhes aqui. Você vê que nesse momento Jesus está instituindo novos elementos. Jesus está instituindo agora
uma nova aliança com o povo. Jesus está instituindo agora uma nova celebração, mas não mais a Páscoa. Não é como a Páscoa. Isso, por que eu chamo a atenção dos irmãos? Porque existem muitas igrejas que entendem que a Páscoa e a Santa Ceia é a mesma coisa. Então o que eles fazem? Qual é o raciocínio dele? Se a Páscoa se realizava uma vez por ano, então a Santa Ceia tem que se realizar uma vez por ano. Tem várias igrejas que realizam a sua Santa Ceia somente uma vez por ano. É um grande erro, um erro de interpretação bíblica. Você vê que a Páscoa é uma coisa e a Santa Ceia é outra, totalmente diferente. Então, se você olhar no Novo Testamento, lá em Atos, você vai ver que a celebração da Páscoa é toda semana. Todo domingo que eles se reuniam para partir o pão, e partir o pão tinha a ver com o quê? Com essa Santa Ceia, com a ceia que era realizada todo domingo, era semanalmente. Claro que a Bíblia não diz assim, olha, tem que ser tal dia, ou tem que ser de tanto tempo, não. A Bíblia não entra nesses detalhes, né? De maneira geral, a maior parte das igrejas, uma série de situações, celebram a Santa Ceia uma vez por mês. Me parece mais razoável do que uma vez por ano, e às vezes toda semana também, às vezes não é possível, depende do tamanho da igreja, não dá para você celebrar toda semana, né? Então, como não existe na Bíblia nenhuma definição de dia, de data ou de tempo, né, da celebração, mas que isso virou um memorial muito mais importante do que o memorial da Páscoa, isso é claro na palavra de Deus, né? Então a gente percebe aqui que Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim, em memória não dele somente, porque a Páscoa, vocês sabem, a Santa Ceia tem dois objetivos principais. Presta atenção nisso. A Santa Ceia tem dois objetivos principais. Primeiro, ela é um memorial que nos faz lembrar do sacrifício de Cristo, que estão nesses elementos, no pão e no vinho. Então, isso é o símbolo principal, que nos faz lembrar da paixão, da morte, do sofrimento, que Jesus morreu para nos remir, é uma morte redentora, né? Jesus morreu no nosso lugar, uma morte substitutiva, sabe? Então a gente percebe que Jesus realmente, esse memorial é muito importante para a igreja. Então a gente constantemente está celebrando. Até quando? Até quando? Ele diz, até o dia que eu voltar. Ele diz então que a ceia não tem só o objetivo de relembrar, não apenas um memorial, mas ela tem o objetivo também de nos lembrar de que Jesus vai voltar. E quando ele vier voltar, ele diz nesse texto aqui: digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai, que é as bodas do Cordeiro, né? É um maravilhoso tempo que nós vamos participar do casamento, do grande casamento. Que lindo casamento, nós vamos ser a noiva, né? Nós fazemos parte da noiva de Cristo, e Cristo é o esposo. Essa grande evento que vai haver é, na verdade, uma ceia especial que vai fazer com que vai extinguir essa ceia, vai perdurar até aquele dia, e nós vamos entrar agora numa nova medida, aleluia, lá na glória do Pai, agora eternamente, aleluia. Eu beberei novo convosco no reino do meu Pai, aleluia. Então você percebe, amados irmãos, a importância do que é a ceia. A ceia não pode ser algo comum, algo simples. Claro, não vamos revestir nada de... Existe toda uma discussão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, né? O que fazer com os elementos que sobram da ceia? Sabe que tem igreja, sabe o que eles fazem? Eles enterram como se fosse o corpo de Cristo mesmo. Eles pegam o pão que sobrou, o vinho que sobrou, não põe no caixãozinho, mas põe dentro de alguma coisa, vai a algum lugar, abre um buraco na terra e eles enterram. Porque a ideia, a visão deles é isso aqui,
virou o corpo, virou o sangue efetivo de Cristo, que está pulsando vida. E a gente sabe que não é isso não é o objetivo. Não é transformar esses elementos em elementos sacros, ou transformar esses elementos em algo vivo, como é, por exemplo, a ideia católica romana, que pensa na transubstanciação, que esses elementos, quando você come, ela se transforma no corpo de Cristo mesmo, no sangue dentro de nós. Não há uma ideia assim nesse sentido, mas a ideia que tem é que eles são elementos que trazem uma simbologia muito forte para nós. E quando você come, você bebe, você está bebendo e comendo de algo em que você está consciente do que você está fazendo. Então é muito importante que o nosso culto de Santa Ceia tenha sempre esse objetivo de nos fazer lembrar da obra redentora de Cristo e nos fazer lembrar que Ele está para vir, para voltar, para nós entrarmos numa nova medida, naquela grande ceia de casamento que haverá entre a igreja e Cristo, o esposo. Amém, amados? Então a gente não precisa ir além. As pessoas acabam criando muita coisa desnecessária além, né? Às vezes aqui a gente até deixa as crianças comerem depois os elementos, o que quiser depois comer, não tem nenhum problema, né? Algumas igrejas usam vinho de verdade. Nós usamos suco de uva. Algumas igrejas usam suco de uva, outras igrejas usam vinho, né? Aí está dando uma discussão tola também, porque na verdade, quando Jesus fez a ceia, era vinho de verdade, vinho alcoólico. Essa ideia de que, não, o que Jesus tomou foi suco de uva, você não paralelo aqui, foi um negócio que sabe, não conhece a Bíblia. Se você lê em Coríntios, por exemplo, quando você celebra uma ceia, por que ele Paulo diz assim, ó, enquanto uns não chegam, alguns estão se embebedando? Porque no tempo de Paulo não era um bocadinho assim. Hoje até mais a coisa que um bocadinho só. No tempo de Paulo, dos apóstolos, era uma ceia mesmo. Era muito pão e muito vinho, né? E quando os irmãos chegavam, os que já chegavam estavam comendo e bebendo, né? E quando chegavam os atrasados, já estavam com o bichinho meio alto, já estavam tomando vinho. Então Paulo vem para o jeito, não é assim, tem que estar cuidado, não pode. Esperam pelos outros, né? Vamos ver tudo junto, vai acontecer isso daí, entendeu? Então as pessoas ficam achando que o vinho do tempo de Jesus era suco de uva, isso aí. Ela ouve, nunca viu isso na Bíblia e está repetindo essas coisas. Nada a ver, não. Isso era vinho de verdade mesmo, de confesso, que embriagas tomavam muito, como acontecia lá na igreja, né? Então, a gente não precisa levar esses elementos a uma situação muito fora do sério, né? Do contexto bíblico, mas é suficiente para a gente saber que esses elementos têm tudo aquilo que Jesus falou que tem. Lembra de mim, fazei isto em memória de mim. Amém? É isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos fazer isso em memória de Jesus. Amém?